do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, olha só, mais um dia Deus nos deu, mais um dia você vai glorificar, por quê? Ele soprou do fôlego da vida em você e você está aí, ouvindo essa mensagem, glorificando a Deus. Vamos lá? Olha só. Vamos ler aqui hoje em Mateus, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte. Vamos lá no 4 aqui? Então foi a tentação de Jesus, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Vamos se encher dessa palavra aqui e nos fortalecer em Deus. O que vai mudar a minha história? O que vai mudar a sua história? A palavra de Deus. É isso que vai dar força para mim, vai dar força para você e as coisas vão acontecer. Olha só, presta bem atenção, em nome de Jesus. O que acontece? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Meu irmão, presta bem atenção aqui. O que você precisa prestar atenção? O que eu preciso prestar atenção? Você precisa prestar atenção aqui, você precisa saber o que está acontecendo. Olha só, irmão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está conduzindo Jesus, certo? Espírito de Deus, Espírito Santo, está conduzindo Jesus. Meu irmão, na minha vida, na sua vida, deixa o Espírito Santo te conduzir. Reconhece que é Ele que está colocando a mão no negócio. Essa é a primeira parte que eu quero trazer para nós. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com situações que, se a condução, se a direção do negócio tiver na nossa mão,
se as coisas estiverem sobre o nosso controle, meu irmão, foge, sai correndo, porque o resultado pode ser feio. Deixa o Espírito Santo te conduzir naquilo que você vai fazer, naquilo que você está fazendo. Ele sabe as coisas de Deus para a minha e para a sua vida. Deixa ele conduzir. Presta atenção. Jesus foi conduzido, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção. Meu irmão, eu não vou conseguir falar tudo que nós precisamos aqui, porque essa palavra ela é curtinha, mas porém ela é de uma riqueza enorme, tá bom? Então o Espírito Santo vai te conduzir e abrir os seus olhos para mais coisas que ela tenha a nos abrir os nossos olhos e nos ensinar. Olha só, o que aconteceu? Qual era a necessidade imediata de Jesus como ser humano? Se alimentar. 40 dias e 40 noites com fome era se alimentar. Meu irmão, toma cuidado com aquilo que você, com que a situação que seja sua necessidade, com aquilo que é sua necessidade imediata. Olha só, veja bem, qual era o plano do diabo aqui? Estragar o projeto da cruz. Tirar Jesus da cruz. Se ele morrer de outra forma, não pela cruz, crucificado ali por nossos pecados, certo? Então, qual que era a artimanha? Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Meu irmão, Jesus não respondeu para ele que não era. Mas ele respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, eu posso ter falta e passar uma certa necessidade alimentar. Mas o que eu não posso ficar sem é a palavra de Deus. Então, a palavra é mais importante que a comida. Não foi o que Jesus falou? Não foi? Nem só de pão, é Jesus que está falando, é eu. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, presta atenção. Pode me faltar o pão, mas o que não pode faltar para mim é a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo disse, ó? Tudo posso naquele que me fortalece, não é? A gente gosta desse versículo, é Filipenses 4:13. A gente gosta desse versículo. Mas antes desse, ele fala assim, ó, eu sei estar abatido, eu sei estar animado, eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade, né? Tem mais coisas ali. Aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós gostamos desse versículo e acha que a gente é o máximo, tudo posso naquele que me fortalece. E ele está falando exatamente dessa condição aqui, de passar necessidade, de ter abundância, né? De estar em um momento da vida e de estar em outro momento da vida. Meu irmão, mas o que eu quero trazer para você é vigia. Você acha que o diabo parou? Não, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele é diabo, quer levar a minha alma e a sua alma para o inferno. Como é que ele vai fazer isso? Com o pecado, com situações que nos tira da presença de Deus. Qual que é o alvo? Primeiro, nos tirar da presença de Deus, nos envolver com pecado, com situação contrária, com coisa que nos tira da presença de Deus. Nós entendemos ontem. Nós estávamos falando que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, certo?
Então eu sou filho, mas eu preciso em todo momento viver da palavra. Eu posso ficar sem comida, posso ficar sem pão, mas eu não posso ficar sem a palavra. Então, priorize na sua vida a palavra de Deus. Priorize na sua vida aquilo que ele tem para você em nome de Jesus. Olha só, acompanhe aqui comigo em nome de Jesus. Então o diabo o transportou à cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, presta atenção. Às vezes a gente acha que é semideus, é Deus miniatura, né? Por quê? Não, eu vou fazer isso, não vai dar problema nenhum. Eu vou mudar a conduta aqui. Meu irmão, o que ele está falando aqui? Joga daqui para baixo. Você vai ter coragem de pular de um prédio? Não, meu irmão, você não vai ter coragem de fazer isso. Mas o que a gente faz com o nosso corpo, muitas vezes, com a nossa alimentação? O que a gente come? Hã? Coisa que a gente às vezes não pode comer, que vai fazer mal. Você está pulando de um prédio? Não. Você está comendo coisa que não é para comer. Para com isso. Ah, você está pulando de um prédio para testar Deus? Não. Mas às vezes a rodovia manda eu andar a 80 por hora. E eu vou andar a 120, 150, 160. Mas não tem nenhum radar, não vai dar nenhuma multa, não. Para de tentar Deus. Ah, não é essa situação, não, não. Você não está pulando do prédio, né? Do pináculo, né? De um prédio lá, de um lugar alto, para testar Deus. Mas às vezes nós estamos andando num lugar que não era para a gente andar, com amizade, com caminhos duvidosos. Daqui a pouco surge lá alguma coisa perdida. E aí? E acerta a gente. O que acontece? Ah, não, eu não tô. Veja bem, preste bem atenção. Tem ocasião que eu vou passar por lugar perigoso para garantir a palavra de Deus. É outra história. Deus vai te guardar e vai nos guardar. Em todo tempo Deus vai nos guardar. Mas não se coloque em situação de tentar a Deus. É isso que ele está falando aqui. Entrou outra condição aqui. Aí ele fala assim: é, e novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo te darei se prostrares e me adorares. Então disse Jesus: aí Jesus vai dizer: vai de Satanás e tal. Meu irmão, às vezes surgem situações para a gente ter o mundo à nossa volta. Mas a que preço que eu vou ter o mundo? Às vezes eu não estou adorando ali aquela condição. Não, eu não estou adorando. Eu penso que eu não estou, mas com as minhas atitudes eu estou, porque não, ó fulano, faz isso, eu vou te dar isso, você vai crescer, vai transbordar e um monte de coisa. Irmão, a prosperidade de Deus é diferente, a bênção de Deus é diferente, toma cuidado, presta atenção. Aí Jesus fala para ele: vai de Satanás, que só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí o diabo deixa, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Ele colocou quatro condições aqui. Primeiro, o pão. Segundo, tentar a Deus. Há três condições, certo? Três. Primeiro, o pão. Depois, tentar a Deus. E depois ter o reino aos nossos pés, né? Um monte de coisa. Meu irmão, existe mais situações que podem tentar nos levar e nos tirar da presença de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o Coríntios está dizendo aqui, ó. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará
também o escape, para que possais suportar, meu irmão. Jesus respondeu o diabo todas as vezes com a palavra de Deus. Em todo momento ele respondeu com a palavra. Então o que eu preciso fazer? A palavra vai nos fortalecer, vai nos dar direção. Meu irmão, vigia. Cada um de nós precisamos vigiar e cuidar da nossa vida, porque há situações que muitas vezes o meu irmão ele passa por uma situação, ele fala, para ele tá de boa, ele vai vencer aquilo, mas de repente para mim pode gerar uma fraqueza. Vigia, olha o que ele fala, aquele que cuida, não, eu tô de pé, olhe, que não caia. E muitas vezes eu penso que vou cair aonde? O que eu penso? Ele fala assim, ó, aquele pois que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Irmão, você é filho de Deus. Vigia. O diabo vai estar toda hora tentando contra a minha vida, contra a sua vida. Então, o que nós precisamos fazer? Vigiar. Olhe que não caia. Por quê? Não veio tentação senão humana. Todas essas condições aqui eram humanas, certo? Não era? Era o diabo que ia dar ali, mas era a condição humana que surge na nossa vida, para nos tirar da presença de Deus, para nos levar para longe da presença de Deus e minar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, e aí o barranco vai descendo, a gente vai caindo e não sabe mais aonde foi que, né? Até que um dia caia em si, que nem o filho pródigo, volte para a casa do pai e entenda o que está acontecendo, meu irmão. O diabo não brinca de ser diabo. Então não brinque com Deus, não brinque com a sua carne. Não ache que a sua carne, não, isso aí é normal. A nossa carne é louca. E muitas vezes a gente pensa que, não, irmão, eu estou longe desse negócio de adultério, de carne. Às vezes, meu irmão, a gente coloca coisa na nossa boca, nos alimenta com coisa que não pode. Vigia, meu irmão, cuida da sua vida. Deus está cuidando de você, Ele te ama, mas Ele nos deu o domínio próprio. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, papai. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo aqui, Pai, na tua presença. Senhor, Espírito Santo de Deus, conduza a nossa vida com o teu poder e a tua graça. Só o Senhor pode conduzir a nossa vida. Só o Senhor pode nos dar vitória em meio a todas as situações. Papai querido, Espírito Santo, nos enche da tua palavra, porque a tua palavra nos dá defesa. A tua palavra nos dá argumento diante das sugestões perversas da nossa própria carne. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece com o teu poder e a tua graça, nos livra do mal. Senhor, fortalece a cada um. De repente, meu Deus, o que o meu irmão está passando, para mim pode ser, eu posso ter habilidade em vencer o que o meu irmão está passando, mas ele não vence isso. Mas conduz, Espírito Santo. Muitas vezes, papai, tem coisa que eu tenho fraqueza. Assim como todos nós, Pai, mas nos ajuda, Espírito Santo, o Senhor é que nos ajuda as nossas fraquezas, e eu clamo do teu reino e a tua justiça em nome de Jesus. Fortalece a cada um na tua presença, livra do mal, livra da obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.